Oi, pessoal, eu aqui de novo. Espero que vocês estejam todos bem, que passaram uma semana ótima, que foi uma semana de replanejamento e vocês tiveram aí um pouquinho de folga. Mas, como não podemos deixar, nós temos que fazer o nosso trabalho. Então, pessoal, eu vou trabalhar essa semana que vem com recuperação e reforço. Então, vou trabalhar em cima dessa apostilinha aqui que veio para vocês, que acredito que vocês tenham pego na escola, né? Se não pegaram, depois eu mando as fotos no grupo, tá bom? É só me avisar. Então, é o seguinte, nessa apostila Aprender Sempre, nós temos aqui, na primeira página, uma habilidade, a habilidade de análise combinatória, que é a seguinte. Escrevi aqui no meu caderno para a gente continuar. Ó, aplicar os raciocínios combinatórios aditivos e ou multiplicativos na resolução de situações problemas. É essa habilidade que nós vamos trabalhar e é de um conteúdo que vocês aprenderam ano passado de análise combinatória, pessoal. Então, a gente vai trabalhar em cima desse tópico aqui. E o que nós vamos fazer é o seguinte, eu vou explicar a questão 2 que está aqui na apostila. A número 1 eu acredito que vocês consigam fazer sem dificuldade nenhuma. Aí eu vou explicar a questão 2 de uma forma bem dinâmica, pelo menos vou tentar, para ver se vocês entendem e depois resolvam a questão 2. Vocês vão fazer para mim, né, vão fazer aqui na apostila de vocês a questão 1 e a questão 2 e depois me enviar, tá bom? Aí vamos lá. Então, como eu já falei, é análise combinatória e eu peguei o exemplo 2. Considere a sequência numérica 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Aí vem a pergunta. Com esses algarismos, podemos formar quantos números? De 3 algarismos, a letra B de 5 algarismos, e depois nós vamos para C e para a D. Então, pessoal, eu quero saber quantos números eu posso formar usando aqui na letra A com 3 algarismos. Que algarismos são esses? São esses que eu coloquei aqui, ó. O 0, o 1, o 2, o 3, o 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Aqueles algarismos que nós escrevemos qualquer número, pessoal. Então, segunda pergunta. Prestem bem atenção, com esses algarismos pode-se formar quantos números? Eu quero saber quantos números no total eu vou formar de 3 algarismos. Então, o que eu venho? 3 algarismos, eu faço isso aqui. Tem que ter um algarismo, 2, 3. Vamos à prática dessa atividade aqui. Então, vocês perceberam que lá eu tenho as fichinhas dos números que eu posso usar. Aqui vocês têm que prestar bastante atenção numa coisa, não tem a palavra distintos. O que quer dizer distintos? Distintos eu não posso repetir os algarismos. Por exemplo, se eu coloquei o 1 aqui na primeirinha casinha, eu não posso colocar 1 aqui de novo. Tem que ser outro número diferente de 1. Isso é distinto. Mas na letra A não tem a palavra distinto. Então eu posso repetir, eu posso pôr 1, 1, 1. Formar o número 111. Posso formar 545. Isso são exemplos, tá? Posso repetir os algarismos, certo, gente? Então, vamos pensar. Eu tenho esses 10 algarismos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tenho 10 fichinhas para formar o número de 3 algarismos. Então, o que eu tenho que pensar? Eu posso pôr essa fichinha no começo? O 0. Por exemplo, vejam bem, exemplo, se eu colocar o 0, o 56 aqui, é um número de 3 algarismos? Ou se eu retirar o 0, 56 é a mesma coisa do que 0,56? É a mesma coisa, não é, pessoal? Então, eu não posso jamais usar o 0 no começo, certo? Eu posso usar qualquer outra ficha, eu posso pôr qualquer uma das fichas, mas eu não posso colocar o 0. Então, eu conto quantas possibilidades eu tenho aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 possibilidades. Aí, eu venho aqui na minha primeira casa, eu tenho 9 possibilidades, certo? E na segunda casinha, eu posso utilizar o 0? Se eu posso utilizar o 0, eu coloco lá. Como não é distinto, eu posso colocar qualquer número que está aqui. Então, quantas possibilidades eu tenho aqui?
contando as fichinhas, deu 10 fichinhas? Então, eu venho aqui e coloco 10 na segunda casinha, que são as possibilidades, viu, pessoal? E aqui na terceira casinha? Quantas possibilidades eu tenho? Posso colocar qualquer um desses números aqui? Posso, não posso? Então, eu tenho de novo 10 possibilidades. Lembrando que eu coloquei 3 risquinhos, porque é um número de 3 algarismos. Se fosse 4, eu colocaria 4 risquinhos. E aí, o que eu faço? Eu vou multiplicar 9 vezes 10, 90. 90 vezes 10, 900. Então, quantos números eu posso formar de 3 algarismos? 900 números. Ok? Terminei a letra A do meu exemplo. Letra B, de 5 algarismos distintos. Cuidado com a palavra distintos. Agora são 5 algarismos, eu venho aqui e coloco 5 risquinhos. E eu vou sempre multiplicar, viu, gente? 1, 2, 3, 4, 5. Aí eu vou ver quantas possibilidades eu tenho no primeiro, quantas possibilidades eu tenho no segundo, quantas possibilidades eu tenho na terceira casa, quantas na quarta e quantas na quinta. Lembrando, não posso repetir os números. Então, vamos lá. Aí eu tenho lá todos aqueles números. Mesma coisa. Posso colocar o 0 no primeiro? Não, né, gente? Então, não posso colocar o 0 na primeira casa. Então, eu tiro ele fora. Quantas possibilidades eu tenho do primeiro algarismo? Contando, deu 9. Se quiser contar aí, pode contar as fichinhas, certo? E aí? Eu posso colocar o 0 na segunda casa, então o 0 volta. Mas é distinto. O número que eu coloquei na primeira casa, eu posso colocar na segunda? Vamos pegar um exemplo aqui. É exemplo, tá? Coloquei o 5 na primeira casa. Vamos formar aqui. Coloquei o 5 na primeira casa. Eu posso repetir o 5 na segunda casa? Não. Então, eu vou contar quantas possibilidades eu tenho lá, porque o 0 voltou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 possibilidades aqui na segunda casa, segundo algarismo. E aí, aqui, na terceira casinha, o terceiro algarismo. Vamos pegar um exemplo. Tirei e coloquei o 9 aqui, isso é um exemplo, hein? Coloquei um 9 na segunda casa. Posso repetir o 9 de novo? Não posso, porque é distinto. Conta quantas possibilidades tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí vamos pegar lá qualquer número. Vamos pegar o 0. Coloquei o 0. Não posso repetir o 0 de novo. Então, nesses 3 aqui eu não posso repetir mais. Então, não conto eles. Conto aqueles que estão lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, vamos pegar dessas 7 possibilidades. Eu posso pegar qualquer um. Tá aqui. Peguei um outro número, peguei o 3, é exemplo, ok? Ainda não tem 5 algarismos, certo, gente? Então, agora vamos ver quantos que sobraram lá para me colocar no último algarismo aqui que tá faltando. 1, 2, 3, 4, 5, 6 possibilidades. Aí, eu peguei outro, formei um número de 5 algarismos. No meu caso aqui, meu exemplo, 59.034 é um dos números de 5 algarismos que existem. Aí eu não vou repetir. Então, o que eu vou fazer agora? Voltando para lá, todos os meus números, minhas fichinhas, eu vou multiplicar aqui, ó. Multiplicar, certo? Então, eu vou fazer 9 vezes 9, 81. Aí, para quem tem dificuldade, copia o 8, copia o 7, copia o 6 e lá. Aí, eu vou fazer 81 vezes o 8, que dá 648. Já multipliquei por 8, eu vou multiplicar por 7, depois por 6. Aí eu vou multiplicar 648 vezes 7, que deu 4.536. Quem quiser fazer aí na calculadora para confirmar, pode fazer. Vezes o 6. 4.536 vezes o 6 vai dar 27.216 números que eu tenho aí para formar com 5 algarismos usando as 10 fichinhas que estão ali, certo, gente? Agora vamos complicar um pouquinho mais. Letra C. E agora?
Quero formar, quero ver quantos números eu formo, pares com 4 algarismos. Minhas fichinhas bagunçaram, mas não tem problema nenhum. 4 algarismos, tem que ter um algarismo na primeira, um na segunda, um na terceira e um na quarta casa aqui da unidade. Ok? E eu, como eu já falei, eu vou multiplicar para saber o total de números. Mesma coisa, não tem distinto. O que quer dizer? Que eu posso repetir os números. Posso colocar 1, 2, 2 aqui. Posso repetir. Então, quantas possibilidades eu tenho aqui na primeira casa? Não posso pôr o 0. Então, eu tenho 9 possibilidades. Sempre 9. Não posso pôr. Às vezes muda. Bom, na segunda casa, eu posso colocar o 0? Posso. Então, ele volta. Quantas possibilidades eu tenho ao todo? Tenho 10 possibilidades. Certo, gente? E aí, posso repetir os números, então eles continuam todos lá. E aqui eu tenho 10 fichinhas. Portanto, eu tenho 10 possibilidades aqui. Cuidado! Quando que um número é par? Quando a última casinha aqui da unidade é par. Aqui eu posso pôr qualquer número. Só não posso pôr o 0 no começo, senão é um número de 3 algarismos. Mas aqui tem que ser um número par. Aí eu vou ver lá quantas fichinhas eu tenho de número par. O 0 é par, o 2 é par, o 4 é par, o 6 é par e o 8 é par. Os outros são ímpares, né, pessoal? Então, quantas possibilidades eu tenho para formar números pares? Não posso pôr aqui os ímpares, tem que ser par. Tenho 1, 2, 3, 4, 5 possibilidades. Feito isso, eu multiplico 9 vezes 10, 90. 90 vezes 10, 900. Vou fazer direto. 9 vezes 10 é 90, 90 vezes 10, 900. Vezes o 5. 900 vezes o 5 vai dar 4.500 números pares. Certo, gente? Último exemplo aqui. Ímpares com 3 algarismos distintos. 3 algarismos, 3 risquinhos. Vai ter unidade, dezena e centena, um número de 3 algarismos. Então, vamos lá. Cuidado, nesse caso é distinto. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai começar de trás para frente, porque é distinto. O número que eu colocar aqui, eu não posso colocar aqui. Não pode repetir. Então, cuidado nesse caso. Nesse caso, a gente começa pelo final. Tem que ser ímpares. Então, eu vejo quais são os meus números ímpares lá. No outro exemplo era par, os ímpares são esse. 1, 3, 5, 7 e 9. Todo número ímpar termina com um número ímpar. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 possibilidades aqui. Na última casinha. Tem que ser distinto. Se eu colocar, por exemplo, o número 3 na última casinha, eu não posso pôr ele no começo. Certo? Porque ele é ímpar. Ele já está lá no começo. Eu não posso repetir ele aqui no começo. Não posso pôr o 3 no final e o 3 no começo. Portanto, é um exemplo de novo. Já peguei o número 3, que é um número ímpar. Não posso colocar ele no começo. E outro número que eu não posso colocar no começo? Não é o 0? Então, eu tenho que tirar o 0 fora aqui no começo. Sobrou quantas possibilidades? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, porque eu não posso repetir esse número. Certo, gente? Aí vamos pegar lá um número qualquer. Agora o 0 na segunda casinha ele pode ser colocado aqui. Certo, gente? Mas vamos supor que eu peguei o número 8 e coloquei aqui na primeira casinha. Tá faltando um número aqui no meio. Certo? Não posso repetir o 8, nem o 3. É exemplo repetindo, viu, gente? Aqui eu coloquei o 3, aqui eu coloquei o 8, aí faltam a quantidade de algarismos, de números aqui. Então, eu vou contar quanto que me sobrou lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 também. E aí, eu venho, multiplico. 8 vezes 8, 64, vezes o 5, vai dar 320 números. É isso, pessoal. Não sei se deu aí para vocês entender
Mas é isso. Tudo de bom para vocês e até a próxima.